A gente estava falando com a Mônica, você estava ouvindo, Andreasa, sobre a possível disputa eleitoral aqui em São Paulo. Deve envolver nomes como Joyce Hasselmann, Arthur Mamãe Falei, Gilmar Tato, talvez Abraham Weintraub, enfim, esse é o cenário, um pesadelo. Como é que tá a coisa aí no Rio de Janeiro? Quem é que deve ser candidato no Rio antes da gente partir para o assunto de hoje, Andreasa? Bom dia. Quem deve ser candidato no Rio de Janeiro? Quem já lançou candidatura, né? Claro, pré-candidatura, foi o ex-prefeito Eduardo Paes, com muita dificuldade, porque perseguido permanentemente pela associação ao Sérgio Cabral e ao que houve no Rio de Janeiro recentemente, e também com algumas investigações contra si em curso, ainda relativas à Lava Jato. É sempre uma pressão contra o sujeito. O Marcelo Freixo, que esteve no segundo turno na última eleição, em 2016, informou que não participará, que retiraria sua candidatura, uma mexida importante que, em tese, beneficiaria Eduardo Paes numa espécie de frente anti-Crivella, que tudo indica será candidato à reeleição. Esses são os principais nomes. O PT fala em Benedita da Silva, a ex-governadora Benedita da Silva. Vamos ver o que vem por aí. O nosso ouvinte Milton Gouveia, nos acompanha no YouTube, defende Andreasa prefeito do Rio. Eu sou a favor. É porque não gosta de mim, né? Porque não gosta de mim. O Andreasa não tinha um Porque quer meu mal. Que bucha, né? De jeito nenhum, ela quer o bem da cidade. Uma pedrada, viu? Não tinha um papo de Felipe Neto se candidatar aí no Rio de Janeiro? Não tem uma conversa? Nunca ouvi. Tinha, já ouvi uma conversa dessa. Depois eu procuro direito a notícia. Mas eu não tenho muita dúvida de que o Felipe Neto se prepara para ser candidato a alguma coisa, em termos legislativos, né, parlamentares, e obviamente muito competitivo. Mas executivo, numa cidade como o Rio de Janeiro, tende a amar muito a coisa pública. Não é meu caso. Bom, o Andreasa hoje vai falar a respeito do texto divulgado ontem por Jair Bolsonaro. Disse o Andreasa que passou horas a fio durante a madrugada analisando cada uma daquelas palavras e que tem muita carne ao redor daquele osso, né, Andreasa? Bom dia. Mais uma vez, bom dia. É o hábito, dia, né? De perguntar e falar bom dia. Diga lá, Andreasa. Eu nem dei bom dia a todos. Análise do discurso, algo que a gente faz com frequência aqui nessa coluna. Duas premissas para início de conversa aqui. Sugestão. Que a gente tome cuidado para não subestimar as falas do presidente como se fossem bravatas, né? Podem até ser, mas nós não sabemos, e o nosso papel jornalístico é examiná-las com gravidade. E também tomar cuidado, sugestão, para não normalizá-las, né? Porque são tão frequentes, a gente tende a normalizar falas como essa, textos como esse do presidente de ontem, que não são normais. A outra premissa é de que o texto não foi escrito por Jair Bolsonaro. Foi publicado na página dele, assinado por ele, mas não foi escrito por Jair Bolsonaro, claramente, tampouco por Carlos Bolsonaro. Há um estilo novo ali, é uma presença nova, uma voz nova. Não direi quem é, não tenho essa informação, mas algo novo há, e há uma voz que pressiona desse texto para uma radicalização. Muita atenção a isso. Então, analisando o texto em si, o presidente inicia dizendo o seguinte, Megali, pessoal: o histórico do meu governo prova que sempre estivemos ao lado da democracia e da Constituição brasileira. Digo eu, o histórico do governo Bolsonaro demonstra disposição permanente para o choque e para o conflito institucional, para teorias conspirativas constantemente e para uma venda da democracia representativa e da república como um todo, do ambiente republicano, como algo que não nos serve mais. A república vendida no discurso bolsonarista do presidente e dos seus apoiadores como uma concertação do sistema, do tal establishment, contra a presença eleita virtuosa de Jair Bolsonaro e do seu projeto. Vamos lembrar aqui que nós temos um presidente que, apenas no tempo da pandemia, apenas no período em que estamos sob a peste, sob a pandemia, um presidente que declarou ter provas, que jamais apresentou, de fraude nas eleições de 2018, as eleições que ele venceu, né? E aí fazendo um ataque expresso ao Tribunal Superior Eleitoral, isso ainda em março, o Tribunal Superior Eleitoral que o está julgando agora. Isso é muito grave. Um presidente que, de novo, dentro da pandemia, do período da pandemia, discursou em manifestação golpista pedindo intervenção militar diante do quartel-general do Exército em Brasília e que divulgou na última sexta-feira, em resposta
a uma decisão liminar do ministro Luiz Fux, uma nota assinada pelo ministro da Defesa em que explicitamente fala em não aceitar decisão judicial. Fala em julgamento político. O impeachment é um julgamento político. O presidente da República pensa em não admiti-lo, se for contra si, um julgamento político tocado no parlamento com controle de constitucionalidade do Supremo Tribunal Federal. E um julgamento no Tribunal Superior Eleitoral seria, segundo a nota do presidente da República, ocorrida ao arrepio das leis e, portanto, a não ser aceito pelo presidente da República? É uma interpretação contida naquela nota de sexta e nesse texto divulgado pelo presidente ontem, uma interpretação, aquela interpretação bolsonarista do artigo 142 da Constituição. O presidente diz, nesse texto de ontem, ele fala sobre abusos presenciados por todos nas últimas semanas. Ataques concretos, está se referindo, sem qualquer disfarce, a decisões do Supremo. Que ataque concreto sofreu Jair Bolsonaro? Vou dar um exemplo e uma pergunta para o presidente. Ele está se referindo ao caso Alexandre Ramagem, aquela decisão do Alexandre de Moraes, que eu critiquei aqui, bastante controversa, que impediu a nomeação do novo diretor da Polícia Federal? É isso? O presidente, no entanto, naquela ocasião reclamou, mas acatou a decisão judicial. Ele pensa em não acatar novamente uma nova decisão como essa de um ministro do Supremo Tribunal Federal? É isso que se está dizendo? Aí ele fala em fingir naturalidade. Ele não poderia fingir naturalidade, ele, o presidente, diante de tudo o que está acontecendo. É o caso de perguntar o que está acontecendo. Respeitar decisão judicial seria fingir naturalidade? Desrespeitar a decisão judicial seria uma forma de preservar nossa democracia? Tem que ter muita atenção. O discurso conta, pessoal. Para um populista como Jair Bolsonaro, o discurso é o meio. Não caiamos na armadilha de que a ação autoritária seja somente com tanques, no modelo século XX. Os métodos golpistas de hoje são outros. Passam pelo esgarçamento do tecido social e pela desqualificação da República. Esses métodos tampouco dependem de canetada. Esqueçam também esse papo de AI-5. Diz o presidente, continua. Não houve até agora nenhuma medida que demonstre qualquer tipo de apreço nosso ao autoritarismo. A única coisa que importa na frase é o até agora. Que futuro se projeta numa fala como essa do presidente da República? De resto, eu preciso perguntar, que medida mostra apreço pelo autoritarismo, se não o ato golpista? Então eu gostaria de saber da parte do presidente que ele desse um exemplo do que seria uma medida autoritária a seu alcance. Ele diz que sempre esteve ao lado da Constituição. Cogitaria não estar? É uma possibilidade? Fala depois em escalada rumo à liberdade, reformas necessárias, economia de mercado. Seriam as agendas do seu governo. Só que ele, próprio presidente da República, não se iludam, ele é o fator de imprevisibilidade. Falo sempre aqui, o próprio gerador de crise, matriz da instabilidade, sendo agente, portanto, obrigatoriamente, necessariamente, ele é um agente contra a ideia do que seja reforma, contra a ideia do que seja economia de mercado livre. Para concluir, pessoal, desculpa por estender, mas isso é muito importante. O presidente diz: o que adversários apontam como autoritarismo do governo e de seus apoiadores não passam de posicionamentos alinhados aos valores do nosso povo, que é, em sua grande maioria, conservador. A tentativa de excluir esse pensamento do debate público é que, de fato, é autoritária. Eu não sou adversário do presidente Jair Bolsonaro, nenhum de nós mas o presidente precisa forjar inimigos o tempo todo. O que nós fazemos é apontar como autoritários atos de seus apoiadores, como aqueles que pedem intervenção militar e fechamento dos poderes, e que atacam, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal com rojões. O presidente, nesse texto, parece endossar a ação daquele grupo da Sara Giromini, dita Winter. O que isso quer dizer? E aí lança o argumento estou alinhado com o povo. É uma compreensão muito particular do que seja povo, uma compreensão, com todas as vênias, totalitária. O povo seria aquele povo que o apoia. Esse seria o povo, né? Ele encarnaria os valores do povo, que é, sim, ele diz na nota, conservador, o povo brasileiro. Difusamente conservador, digo eu. Esse mesmo povo difusamente conservador que no passado elegeu legitimamente Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. O presidente está inconformado com as investigações, as duas principais que correm contra ele, aquela que corre contra ele ou que envolvem os seus apoiadores, aquela relativa a fake news e uma mais recente instaurada por Augusto Aras para apurar atos antidemocráticos. Aliás, eu quero lembrar que a prisão de Sara Giromini, as ordens de busca e apreensão cumpridas ontem e a quebra
de sigilo bancário de parlamentares ligados ao presidente da República não se deram sob o inquérito fake news. Se deram sob um outro inquérito que apura manifestações antidemocráticas, financiamento de manifestações antidemocráticas. Exato. E que ocorreram sob pedido, sob demanda de Augusto Aras, o Procurador-Geral da República, Megali. Ao ponto, Andreasa. Um beijo para você, até amanhã. Um beijo, pessoal, até. Valeu, até.